E, Lula, uma das conversas que a gente teve aqui ontem é essa apuração da revista Piauí, jogando luz e um alerta também para esses perfis de fofoca, no Instagram principalmente, que estão fazendo propaganda política para algumas figuras da direita, né? Nesse caso do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o Luiz Costa Pinto apurou que o PT Nacional vai entrar na Justiça Eleitoral contra o Tarcísio, não é isso, Lula? Por questão de argumentos de publicidade, pago com dinheiro público? Exatamente. O artigo 37 da Constituição proíbe que o gestor público faça publicidade paga com caixa do governo, que foi o que aconteceu, que fazendo propaganda pessoal, tendo foto dele, tendo textos que remetam não a questões de gestão, de administração, mas sim a figura pessoal do gestor. E é exatamente o que aconteceu com o Tarcísio, nesse caso flagrado pela Piauí. E nesse caso, né, já há uma jurisprudência firmada de que quando acontece é inelegibilidade. Né? Então o PT vai entrar com esse recurso, porque ele está com, como dizem os advogados, o bom direito nas mãos, né? Há uma jurisprudência até aqui do Distrito Federal, da época do Joaquim Roriz, né? De saudosa memória, né? Não tão saudosa assim, mas o Joaquim Roriz, né? Ele era governador quando a CAESB, que é a Companhia de Águas e Esgotos de Brasília, criou um novo número. Durante a campanha eleitoral, a CAESB criou um novo número, né, para acesso dos cidadãos, né, à companhia, e fez uma campanha de marketing nunca vista em Brasília para divulgar o novo número de telefone. E o novo número era 115, que era o número do Roriz, candidato ao Senado, que estava deixando o governo. Né? Então, que esculhambação. O Roriz foi declarado inelegível depois por causa, né, dessa campanha da CAESB. Isso foi pré-rede social, mas esse caso do Tarcísio se encaixa tranquilamente nesse item. Agora, precisa passar primeiro pelo TRE em São Paulo, depois tem que ser aceito no TSE aqui, e vale lembrar, o TSE será presidido no período eleitoral pelo Cássio Nunes, e terá como vice-presidente o André Mendonça, neste ano. Então, assim, temos uma agenda de grandes problemas, né, durante o período eleitoral com a propaganda política. É isso. Imagina a agilidade do Cássio Nunes para Cássio Nunes correndo atrás de fake news da direita e da extrema-direita. Agilidade beirando zero, né? Não vai... Eu não espero nada, mas tudo bem, eu posso ser um descrente, né? Agora, que tem gente ainda querendo empurrar o Tarcísio para a candidatura nacional, tem, hein, Gabi? Hoje apareceu de novo, né? É verdade. Meu Deus. É bom a gente falar sobre isso, né? Ele está ganhando destaque, não é em perfil de fofoca nesse caso. Nesse caso, não. É uma nova pesquisa que foi feita pelo canal Meio. Então, nesse caso, a gente está falando de destaque num portal de notícia. Ele está apresentando nessa pesquisa um desempenho melhor que o do Flávio Bolsonaro. Então, essa é uma colocação importante, só que está até empatando com Lula num cenário de segundo turno, o que é uma novidade, né? Talvez nenhuma pesquisa, acho que a gente trouxe até alguns agora... meses atrás, sim, né? Depois que o Lula se recuperou, tinha sempre uma distância ali, né? Mas são números que foram dados com muito destaque pelo canal Meio, claro que encomendou a pesquisa, mas a mídia em geral fez uma operação aí, Gabi, Chico e... Eu tô curiosa para ver o último chorinho mais tradicionais, Datafolha... Esse é o último chorinho da turma do dinheiro, da turma da mídia, apelando pelo Tarcísio. A última choradeirinha. Pô, por favor. Vamos tentar o Tarcísio. Tem os números, né? Vamos trazer esses números aqui na tela também, só para a gente ver primeiro um cenário de segundo turno entre o Lula e o Tarcísio. Aí a pergunta é a seguinte: em quem você votaria se as eleições fossem hoje? Aí o Lula está com 44,4% e o Tarcísio, nessa pesquisa, 42,1%. Ou seja, está bastante perto, segundo esses números
da pesquisa do Canal Meio. E aí, só para trazer já também, vamos dizer assim, as telas completas aqui de todo mundo, tem Lula e Flávio Bolsonaro também. Aí Lula aparece no segundo turno, tá? Lula aparece com 46,2% e o Flávio Bolsonaro com 36%. E eu tenho que dar as informações completas porque é pesquisa, a gente está em ano eleitoral, então pesquisa Meio Ideia, que fez 2.000 entrevistas com intervalo de confiança de 95%, margem de erro de 2,2 pontos percentuais e um levantamento que foi feito entre 8 e 12 de janeiro. Está registrado também no TSE. E aí o protocolo completo, BR 06731/2026. Acho que é até mais fácil a gente colocar na tela, talvez, essas informações. Para a gente não precisar trazer toda vez em fala também. Mas tá dada a informação técnica da pesquisa também. Você sabe que eu trouxe no ICL Urgente esses números, Lula, rapidinho. A gente trouxe no ICL Urgente, o Lula até comentou aqui com a gente, que quem não gostou dessa pesquisa foi a direitona do Bolsonaro, a extrema. Sim. Porque percebeu claramente que a pesquisa foi feita, as manchetes foram geradas e o Paulo Figueiredo apareceu lá dos Estados Unidos para dizer: não estou entendendo. Tanto destaque dado para o Tarcísio de Freitas, como se ele fosse o candidato da direita, quando a gente sabe que o candidato é o Flávio Bolsonaro. Então, eles sentiram, né, Lula, essa pesquisa que tenta dar um empurrãozinho, como o Chico disse, é o último suspiro, né? Último chorinho aí da turma do Mercado e da Faria Lima, tentando empurrar o Tarcísio para o jogo nacional, né? O foragido Paulo Figueiredo, que tem um espaço lá na Revista Oeste, que é esse esgoto, né, da extrema-direita nas redes, ele fez esse choro, né? E o choro é livre, mas foi um choro interno dentro do ecossistema, né, de ódio da extrema-direita. E nesse caso, ele identificou a operação. Ele disse: olha, essa pesquisa é criada para alavancar o Tarcísio e tentar fazer com que ele desista do projeto de reeleição, mas o nosso candidato, segundo ele, né, o neto do ditador, João Figueiredo, o nosso candidato é o Flávio. Né? E é muito estranho que a Oeste esteja nessa operação, tal. É o que ele escreve. O que eu acho dessa pesquisa ideia, né? Eu não maltrato os dados e os números, mas pesquisa em época eleitoral, ela precisa ser vista quem contrata, né? E como ela foi feita, como foi a metodologia. A ideia, ela faz pesquisa por rede social. Né? E o tagueamento, né? a georreferência, o georreferenciamento de quem responde à pesquisa é feito a posteriori em cima do CEP, né? Da pessoa que se identificou na rede para responder à pesquisa. Então, ela tem uma margem de erro mais larga e ela tem um grau de confiabilidade nos seus números, eu acho que muito irrazoável para o período eleitoral. Então, tem essa questão. A segunda é, quem coordenou a pesquisa e a análise da pesquisa, e o Paulo Figueiredo faz referência a isso, tentando desqualificá-la como sendo uma pessoa que participou das campanhas do Fernando Henrique Cardoso, é a socióloga e jornalista Cila Schumann, que de fato ela participou do núcleo de pesquisas da época do Fernando Henrique Cardoso, das campanhas do Fernando Henrique Cardoso, e é uma pessoa com um posicionamento mais ao centro, inclusive filha do Maurício Schumann, que foi presidente da Febraban durante muitos anos, na década de 1990, eu acho que até os anos 2000, o Schumann era presidente da Febraban, durante quase uma década mesmo. Então, é uma pesquisa esquisita. E é uma pesquisa que surge no cenário, parece que, mais uma vez, para confundir e não para explicar, e com um objetivo específico, convencer o Tarcísio que eles acham que é um candidato viável para derrotar o Lula e tentar tirar o Flávio Bolsonaro do jogo. Agora, no fim da tarde, a Michele Bolsonaro
para criar a confusão ainda maior no playground da extrema-direita, a Michelle Bolsonaro se pronunciou nas redes sociais, meio que provocando Flávio Bolsonaro, né, e falando da inviabilidade da candidatura dele. Mais uma vez, não diretamente, né, mas ela fez uma provocação ao Flávio Bolsonaro, claramente inspirada nessa pesquisa da grande confusão. Mesmo, o Lula, a gente tem aqui também essa fala da Michelle, que ela, na verdade, estava replicando um vídeo do Tarcísio. A gente está vendo aí na tela, começa o vídeo, ele falando, o país está gastando demais e tal, criticando os gastos do governo Lula. E a Michelle Bolsonaro pegou esse vídeo e colocou no Instagram dela, um posicionamento que pode agravar a crise familiar e também a crise na direita, na verdade, na extrema-direita, já que o Flávio Bolsonaro também pegou ali o lugar da Michelle, foi ungido pelo próprio Jair. O Jair definiu que ele sairia como candidato para suceder o próprio pai. E a Michelle ficou escanteada, mas tem dado várias fuxigadas, várias cutucadas nos membros da família. Então, tá curioso acompanhar. Aliás, tem outros movimentos na extrema-direita também, né, Rodrigo, com relação a esse apoio, ainda que velado, ao Tarcísio, ou um apoio mais explícito em alguns casos, né? Mas acho que o movimento principal foi esse que a gente viu hoje. O mercado ainda, o chamado mercado, né, de São Paulo, e quem opera nessa mesma linha, vamos dizer assim, do centro, do liberalismo, tentando mostrar que Flávio Bolsonaro é um candidato hoje marcado para perder para o Lula. Não é que a eleição vai ser fácil, hein? A eleição acho que vai ser duríssima, mas o Flávio hoje é um candidato com menos força, porque tem uma turma do meio do caminho aí, que não gosta do Lula, mas que também detesta o Bolsonaro. E daí tende no segundo turno ou a não votar em branco, que para o Lula já é lucro, se o candidato for o Flávio Bolsonaro. Ou votar até no Lula, para evitar o mal maior, que seria a volta do bolsonarismo. Então, a leitura que a gente faz desde o começo é essa. O Tarcísio acabou ficando preso num jogo do qual ele participou desde o começo. Ele é uma criatura do Bolsonaro. Ele deixou claro que ele seria um candidato com um jeito de meio do caminho para ter chance, e aí o Bolsonaro não confia num cara que vai ser candidato, meio que querendo negar um pé em cada caminho. Eu sou bolsonarista, mas eu não quero ser tão bolsonarista assim. Aí a família não quer, porque acha que não vai ter compromisso com tirar o Bolsonaro da cadeia. Então ele acabou ficando preso nessa estratégia. Desde o começo a gente apostou, né? Que o Tarcísio não seria o candidato. E tudo leva a crer que não vai ser mesmo, vai ser o a operação aqui no Palácio dos Bandeirantes já retirou a candidatura. Já tirou. Assim, no sentido de cargos que deixariam as suas mesas para irem lá na fileira mais da campanha eleitoral, do comitê, já estão mantidos no cargo até o final do governo. O Kassab já reescalou quem tinha de reescalar. Você fica, vai ter eleição, fulano vai para o comitê, mas é estadual. Então, essa operação, assim, esse desenho no Palácio dos Bandeirantes é Tarcísio candidato à reeleição. Líquido e certo. Mas tem esse chorinho aí, né, das chamadas as tais das elites, com suas pesquisas e etc. Acho que é difícil. Ele teria que sair já em abril. Está muito em cima. Está muito em cima. O que pode acontecer é uma operação já ali nos últimos dias da campanha eleitoral. O candidato não foi, o Flávio Bolsonaro não andou, e vamos substituir como der. Mas agora eu acho que vai de Flávio Bolsonaro mesmo. Vai, é isso aí. Eu estava me referindo ao que disse o Paulo Figueiredo sobre o Paulo Figueiredo, não, como eu já tinha falado, o Paulo Figueiredo. Não, o Paulo Figueiredo... A gente tem a tela aqui. Tem a tela agora? Vamos colocar então, porque mostra em que nível que está a disputa dentro da direita. Olha aí, a fala do Paulo Figueiredo nas redes sociais. Achei meio estranha a decisão editorial da Oeste, da revista Oeste, de repercutir... Ele está replicando, que não aparece aí na imagem, mas ele está replicando a Oeste falando da pesquisa. Isso. De repercutir a posição do Tarcísio. Aí ele diz, quando o candidato é o Flávio Bolsonaro, numa pesquisa encomendada pelo, aí ele põe em letras maiúsculas, Pedro Doria, feita por um instituto cuja CEO trabalhava com o FHC. Deve ser algo que me escapa. Ele tentou ser irônico, mas aquele jeito bolsonarista que não sabe nem fazer ironia, já entrega tudo de uma vez mesmo, passou o recibo, não gostou da pesquisa, né? E, de fato, o canal do Pedro Doria
segundo alguns, tem ligações com a turma que já foi lá do PSDB, com a turma da economia, com a turma... os liberais da economia, né? Então o canal dele teria essa ligação, e o Paulo Figueiredo sabe disso. Então tá dizendo, olha aí, a turma que já foi Fernando Henrique, querendo dar uma cutucada no Flávio Bolsonaro para ver se ainda emplaca uma candidatura, que hoje, se não for o Tarcísio, seria quem? Talvez o Ratinho esse talvez seja candidato de qualquer forma, mesmo contra o Flávio Bolsonaro. Temos que avaliar isso também, né? Eu acho que vai ser Flávio Bolsonaro, né? Isso não tem... Não, mas daí não sai mais um nome pela direita? Olha, não tem movimento não, Olha, no Paraná, viu? Fala, Lula. Não, eu concordo com o Rodrigo, Chico, e discordo de você. Eu já ouvi, inclusive, de um operador de mercado grande que fica aqui em Brasília, muito ligado a essa turma do mercado financeiro, e diz o seguinte, literal a expressão, o nosso candidato é o Ratinho, tá? E já ouvi em off, né? Bom, não é mais off, né? Eu vou falar aqui, mas também não tem a menor importância. Já ouvi em conversa reservada do próprio Kassab, né, que o Ratinho é candidato em qualquer condição, em qualquer situação. Só não seria se o candidato fosse o Tarcísio, né? Então, existe sim uma operação Ratinho. E hoje eu conversei com uma pessoa que está ligada ao Ratinho, um publicitário, tá? Que estava se penitenciando do fato de não terem começado mais cedo a mudança de nome público do Ratinho, porque para eles o que funcionou no Paraná, que foi ignorar o nome Ratinho Júnior como algo negativo na urna, algo negativo na campanha eleitoral, e funcionou lá naquele ambiente um pouco apartado e um pouco distópico do Paraná, da República do Paraná, e o Ratinho foi eleito 2 vezes governador, mas que para presidente é um pouco complicado você fazer uma campanha de presidente Ratinho Júnior, né? E ainda com um problema que é a questão fiscal do Ratinho pai, né? O Ratinho pai mudou o seu domicílio fiscal para o Paraguai. Como é que você vai fazer a campanha de um presidente da República cujo pai jogou o domicílio eleitoral para o Paraguai, que fiscal, entendeu? Por uma questão tributária, né? Então eles precisam resolver isso, né, antes de botar o carro nas ruas. Agora, eu acho que o carro do Ratinho vai para a rua, sim. Tomara, né? Fica mais uma confusão boa uma boa confusão. na direitona ali, fica uma gincana para ver quem larga com mais vantagem, e obviamente, será abandonado na estrada em breve. É isso. Vamos ver como é que vai ser, e eu tô curiosa para ver como é que vão sair essas e agora só me pesquisas no permita uma brincadeira, Datafolha se a operação... e nas tradicionais também. Lula, rapidinho, só pra gente ainda quer ouvir um comentário seu. Se a operação midiática do Daniel Vorcaro era Operação DV, né, essa é a Operação Faz-me Rir, né, porque a gente está fazendo piada, né, dessa operação desde amanhã, né, nas redes. Sim. E para tentar mostrar o que está por trás dessa pesquisa. É isso aí. Muito bem. Lula, estava aqui dizendo que eu queria ouvir ainda um comentário seu, porque o presidente Lula tomou a decisão de quem vai ser o sucessor do Ricardo Lewandowski. Ele escolheu o advogado-geral da Petrobras, que é o Wellington César Lima e Silva, o que deixou muita gente surpreso até, enfim, o nome dele estava sendo ventilado, mas é mais um ministro técnico e não com aquele perfil de ter mais firmeza na comunicação, enfim, num ano eleitoral, precisa passar a PEC da segurança, tem o PL antifacção aí quicando já no Senado também, então tudo isso está sendo colocado com o anúncio do nome do Wellington, e ele foi ministro da Justiça da Dilma Rousseff, né? Ele tem um perfil mais técnico, diferente do que se esperava como alguém enérgico, talvez. Ele trabalhou, se não me engano, com o José Eduardo Cardoso, lá naquele Ministério também. da Justiça, sim. E depois ficou como ministro durante poucos dias. Né?
E com Isso. proximidade com a ala mais da Bahia também do governo, né? Ele não foi ministro, não foi efetivado ministro, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que um procurador concursado de Estado não poderia assumir o Ministério da Justiça sem que abrisse mão do seu concurso. Então ele teria que sair do Ministério Público baiano para virar ministro da Justiça, e ele fez a opção de não fazer isso. Agora, a nomeação dele na verdade, tem vários significados. Primeiro, o presidente Lula terá um problema em Minas Gerais para resolver o palanque dele. Porque a primeira opção de Lula para resolver vários problemas políticos era era fazer com que o senador Rodrigo Pacheco aceitasse o Ministério da Justiça, junto com a área de segurança pública, como uma homenagem à sua biografia política e para pacificar o Davi Alcolumbre. O Rodrigo Pacheco não virou ministro porque não aceitou e está fora do jogo. E o PT terá um problema para resolver o seu palanque em Minas Gerais. Agora, a ida do Wellington César mostra que o presidente Lula decidiu não criar o Ministério da Segurança Pública. Né? E isso talvez seja um problema político-eleitoral. A segunda questão ele fez uma opção por resolver os problemas da Bahia. Né? O ministro Rui Costa, da Casa Civil, é muito ligado ao Wellington César, que trabalhou com ele quando ele foi governador. Né? E também muito próximo do Sidônio Palmeira, ministro-chefe da SECOM. Então você está criando um núcleo baiano ali, e dentro do PT, os dois maiores diretórios, os dois que têm mais importância para o partido, são justamente São Paulo e Bahia, que se digladiam. Né? E o diretório de São Paulo, algumas figuras centrais de São Paulo, como José Dirceu de Oliveira e Silva, e o ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, que será candidato a deputado de novo esse ano, e o próprio Edinho Silva, presidente do PT, que será candidato a deputado federal, eles estavam querendo que fosse indicado, que fosse nomeado o deputado Rui Falcão, que é um nome histórico do PT, que também será candidato a deputado federal, dentro dessa mesma base em que João Paulo, Zé Dirceu e Edinho disputarão voto, e para eles era confortável eleitoralmente que o Rui Falcão fosse indicado ministro da Justiça, até como uma homenagem a toda a biografia do Rui Falcão. Agora, o Rui Falcão, ministro da Justiça, neste momento, mostraria que não só que ele não seria candidato à reeleição a deputado, mas como também ele seria um ministro para ficar por todo o quarto mandato do presidente. E aí o presidente Lula talvez tenha achado que não era a hora, não era o momento de colocar dentro do palácio uma personalidade tão forte, né, como a do Rui Falcão, e com muita opinião pessoal sobre condução de governo, porque o Rui Falcão fala para o Lula coisas que pouca gente fala, talvez só o Paulo Okamoto. Né? Então, também teve essa importância, essa relevância, a opção técnica pelo Wellington César de Lima e Silva. E lembrando que o próprio Lewandowski saiu com bastante atrito e embate com o Rui Costa, né? O Rui Costa da Bahia, que vai ficando forte e que vai ser candidato ao Senado numa chapa pura lá na Bahia. A meu ver, um erro importante, um erro grande. Larga a mão de um nome mais midiático, que vá para o embate eleitoral sobre a questão, sobre a pauta da segurança pública, para resolver um imbróglio ali, politiqueiro, que você podia resolver em outros termos, em outras nomeações. Eu acho que abre mão de uma vitrine importantíssima para ir para as questões internas do PT, Rui Falcão, sem Rui Falcão, com Rui Costa ou sem Rui Costa, isso não diz nada para a sociedade. É verdade. E era um ano decisivo. Não, e chapa puro sangue num estado tão importante como a Bahia, que é o quarto colégio eleitoral do país, né, é muito perigoso. Né? Você ter uma eleição com dois candidatos ao Senado, o governador do PT, os dois candidatos ao Senado do PT,
Isso é muito perigoso num estado relevante eleitoralmente como a Bahia. É o 4º eleitorado do país. Né? Então, eu acho também uma jogada de risco um pouco alucinada. É isso. Lula, isso aí, Lula, obrigada por hoje. Bom ter você aqui junto com a gente, trazendo esses bastidores todos de Brasília, e no momento que a gente tem o anúncio, ainda até não oficialmente, mas já está definido quem vai ser o próximo ministro que vai sentar na cadeira aí do Lewandowski agora. Valeu. Obrigada, Lula. Valeu. Valeu, querido. Obrigado a vocês. Até logo. Até a próxima. Boa noite.